Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts. E nessa aula aqui, eu vou te mostrar a maneira mais fácil de você utilizar o SketchUp para fechar projeto com clientes já na primeira apresentação. Mas antes de a gente chegar nesse objetivo, eu preciso te mostrar qual é o passo a passo correto para você poder apresentar projetos com mais segurança. Saber exatamente aquilo que você precisa para poder ter uma apresentação de qualidade para que o cliente entenda o seu projeto. É importante você também perceber que não adianta nada você fazer um projeto de qualquer maneira, apresentar para o cliente e já querer ter um resultado. Eu já uso o SketchUp desde 2006 e desde lá eu não conheço ainda nenhuma ferramenta que tenha o mesmo potencial do SketchUp para poder criar projetos. Eu não estou falando de você fazer maquetes eletrônicas, fazer plantas 3D, eu estou falando de você projetar. E esse é o objetivo aqui do SketchUp. É esse o objetivo do nosso curso SketchUp Master, que eu vou falar sobre ele ainda nessa aula. Eu vou mostrar para você aqui uma coisa que eu considero interessante para a gente poder ter um ponto de partida a respeito do SketchUp. Todos os anos sai uma pesquisa onde mostra quais são as ferramentas mais utilizadas pelos usuários, pelos profissionais de arquitetura, de design de interiores, de engenharia, para poder fazer projetos. Essa pesquisa que está disponível aqui nesse link, depois eu vou compartilhar esse link aqui com vocês, tá certo? Aqui embaixo você vai encontrar esse link. Você vai ver que no ano de 2022, eu só peguei o ano de 2022 e 2023, tá certo? Mas no ano de 2022, a gente via aqui uma disputa bem interessante entre o Revit e o SketchUp. A principal diferença entre o Revit e o SketchUp é que o Revit é uma ferramenta paramétrica. Ela foi criada para desenhar mesmo. Já o SketchUp, ele é uma ferramenta que foi criada para arquitetura, uma ferramenta que foi criada para você desenvolver projetos, conceber a ideia. O próprio nome SketchUp, né, já vem dessa ideia de esboço, de você criar a coisa mesmo, tá? E não você ficar apenas desenhando em forma paramétrica, ou seja, colocando dados para poder criar um aparelho, para poder criar um espaço. Cada ferramenta tem a sua funcionalidade, e aqui eu não estou desmerecendo nenhuma ferramenta. Eu quero que você entenda a funcionalidade e o que você vai usar para poder apresentar seu projeto para o cliente. Porque no final, o que você quer é fazer uma ótima apresentação. Mas para chegar nesse nível, você precisa passar por algumas etapas. E é o que a gente vai conhecer aqui nessa aula, tá ok? Em 2022, o SketchUp e o Revit estavam bem ali juntinhos para poder ter, disputando, né, na verdade, a satisfação do cliente, que é o que ele mostra aqui nessa base. Olha, quanto mais para a direita, mais é a satisfação do cliente e também a sua presença de mercado. Agora, dá só uma olhada como é que isso mudou em 2023. Em 2023, o SketchUp praticamente foi para o topo e agora está considerado ali o líder absoluto. Você percebe que o SketchUp vem crescendo a cada ano e se tornando a ferramenta mais utilizada pelos profissionais para poder criar projetos. Então, se você hoje está tentando decidir qual é a ferramenta que você vai utilizar para poder criar os seus projetos, para você poder fazer essa apresentação, perceba que o SketchUp ele é a ferramenta mais interessante para a gente poder seguir nesse caminho. Para você poder acessar esse link aqui, vai lá, dá uma olhada. Também eu recomendo que você entre em cada uma dessas sessões aqui para poder conhecer um pouquinho mais, ver o que é que foi realmente avaliado, ver a quantidade de usuários que deram seu review aqui sobre o SketchUp e olha só a classificação aqui do SketchUp, tá? O SketchUp está ali como líder de mercado e ele aparece aqui, olha, com mais de 500 reviews e a pontuação dele em 99. Ou seja, o SketchUp é uma ferramenta muito utilizada, é uma ferramenta muito importante para quem projeta, não apenas para quem desenha, para quem quer fazer maquete eletrônica, fazer apresentações apenas do seu projeto, tá certo? É conceber o projeto e é esse o nosso objetivo. E falando em conceber projetos, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Primeiro por imagens, depois a gente vai mostrar aqui arquivos do próprio SketchUp mesmo, tá? Eu vou mostrar primeiro aqui o projeto de um aluno, tá? E nesse projeto aqui, eu peguei esse projeto até por uma razão bem legal, porque eu achei o projeto
uma concepção muito interessante, tá certo? Aqui ele aplicou um efeito ilustrativo no SketchUp para poder dar esse efeito aqui, mas já dá para a gente entender a volumetria, dá para a gente entender a forma como a luz incide sobre o objeto, ou seja, esse jogo de luz e sombras. Então, com uma apresentação como essa aqui, se torna muito fácil você mostrar o projeto para um cliente. Perceba que aqui não é uma planta baixa que eu vou abrir para o cliente ver. Quando a gente começa mostrando um projeto em planta baixa, você pode mostrar muita habilidade técnica, mostrar que você tem conhecimento de espaço, que você consegue distribuir um mobiliário dentro daquele espaço, mas você não faz o cliente sentir aquele espaço. Você não tem aquela sensação de ambiente, de volume, que é muito comum e é o que a gente aprende realmente nos cursos de arquitetura, nos cursos de design interiores, de engenharia, criar volumetrias. A volumetria 3D é um ponto de partida e desde que eu comecei a usar o SketchUp eu sempre pensei dessa forma. Todos os projetos que eu criei, os projetos que eu mostrei para os meus clientes, foram feitos no SketchUp primeiro. Eu não desenhei nada em CAD para começar. Eu peguei o projeto, apresentei a proposta. Quando o cliente se viu satisfeito com aquela volumetria, aquela proposta, ele já comprou a ideia. E é exatamente isso que a gente faz com o SketchUp. Não é a gente pegar um projeto, uma planta baixa e tentar apresentar para o cliente algo técnico que muitas vezes a gente leva tempo e o cliente nem aprova a proposta. Mas por que ele não aprova? Por uma razão muito simples. Muitas vezes o cliente não entende. Se ele não consegue entender a planta baixa, ele pode até olhar ali para não se sentir por baixo, ele pode estar olhando para você dizendo, tá certo, estou entendendo, estou compreendendo, estou vendo a ideia. Mas no final das contas, ele não está entendendo nada. E quando ele vai ver o projeto, ele vai olhar e vai perguntar, era assim, era a ideia, era? Ah, tá certo. Então quer dizer, bom, você está apresentando o projeto correndo um risco ali do seu cliente não entender a sua proposta ou até mesmo nem comprar a sua ideia. Já com a perspectiva 3D, isso muda. Eu vou abrir aqui um outro exemplo de projeto. Olha, esse projeto aqui foi um projeto conceitual que eu fiz, tá? Da mesma forma, é uma volumetria e aqui eu estou mostrando de uma maneira muito simples que a ideia foi toda criada aqui, tá certo? Foi criada no SketchUp, não tinha nenhuma outra ideia anterior. Esse projeto aqui foi um projeto apenas conceitual, um projeto de volumetria para uma aula que eu criei no meu curso de renderização. Mas aqui eu tenho um outro exemplo, que esse exemplo aqui já foi um exemplo que foi uma proposta vendida. A gente conversou com a cliente, isso aqui era um espaço que ela tinha, um espaço como um salão de festas, e ela queria fazer essa ideia para a época da Copa, tá? Essa aqui foi a Copa, umas 3 Copas anteriores aí que a gente fez. E esse projeto aqui foi um projeto que a gente vendeu essa ideia, a ideia do desenho. A concepção do projeto basicamente já estava na mente dela. Mas aí a gente transformou isso em um projeto 3D. Ela tinha a ideia de como ela queria distribuir as mesas, ela queria um projetor aqui, uma TV grande, um projetor, e queria também uma área aqui com uma mesa de som para que tivesse um DJ e durante os intervalos dos jogos ficasse ali tocando uma música. Então a gente fez exatamente essa ideia. Quando ela viu esse projeto assim, ela não teve dúvida do que ela queria. Ela tinha ideia na mente, mas ela não tinha visualização. E ela precisava dessa visualização para aprovar esse projeto, para vender esse projeto para quem era o dono aqui da casa de shows, né, dessa casa de eventos. Então a gente fez toda essa proposta e conseguiu indiretamente fazer com que o projeto fosse aprovado de primeira. Assim que ela mostrou isso aqui, o projeto já foi aprovado. Essa é a grande vantagem de você criar projetos no SketchUp, de você poder conceber isso, porque o SketchUp ele é muito simples de usar, tá certo? Vou abrir aqui o SketchUp para a gente poder ver a ideia geral. No SketchUp a gente tem uma interface muito limpa, uma interface muito agradável ao olhar, uma interface que não lembra
programas de computador. Ele é uma interface, ele tem essa interface voltada mais para você poder trabalhar como se você estivesse desenhando à mão, como se você tivesse aquele conceito de desenhar à mão. E esse princípio do SketchUp é o que ele tem de mais valor e muita gente nem sabe disso. Mas o SketchUp é uma ferramenta que incentiva a sua criatividade, porque ele não te dá ferramentas prontas, ele te dá ferramentas para você criar objetos, para você partir de uma forma básica e aí você desenvolver esse projeto cada vez mais. Dentro do SketchUp e dentro da metodologia que a gente vai trazer aqui para você, você vai conseguir fazer isso de forma muito mais rápida. Porque o que a gente precisa trabalhar dentro do SketchUp são alguns conceitos principais. Principalmente, organizar o nosso arquivo, porque mesmo que o SketchUp seja uma ferramenta muito prática, se você trabalhar nele da maneira errada, é muito aconselhável você recomeçar do zero do que você tentar consertar. Então, isso já faz você economizar muito tempo. Se você sabe o caminho certo para começar, você já não vai ter problema nenhum para poder finalizar o seu projeto. E é isso que a gente já vai começar dentro da metodologia do SketchUp Master. No SketchUp Master, a gente vai começar da base, entendendo cada uma das ferramentas que a gente tem aqui no SketchUp. Porque você precisa ter domínio das ferramentas, uma vez que o SketchUp tem apenas algumas poucas ferramentas. E você imagina, bom, o SketchUp tem poucas ferramentas, então como é que a gente consegue fazer tudo? Seguindo uma metodologia. E eu vou mostrar ainda aqui nessa aula qual é essa metodologia. Mas além da gente organizar o nosso arquivo, a gente também precisa manter ele leve, manter ele de uma forma que eu possa mostrar até essa apresentação em 3D para o meu cliente. Quando eu apresentei pela primeira vez o meu projeto, esse projeto aqui, olha, para o meu cliente, era uma proposta que eu fui chamado para fazer, tá certo? E esse projeto aqui, na época, era para fazer apenas a fachada, tá? Não existia esse elemento aqui na fachada, então eu adicionei esse elemento, e também fazer a parte interna. Esse ambiente aqui, que ele tinha um restaurante, queria transformar em uma lanchonete, era um ambiente que ele era bastante bagunçado. Não tinha uma lógica de fluxo de trabalho dentro desse ambiente. Esse aqui foi o meu primeiro projeto que eu fui realmente contratado para fazer, tá certo? E quando eu fiz essa apresentação para o cliente, eu fiz ela totalmente em SketchUp no meu notebook. Eu não fiz nenhuma planta de AutoCAD, nenhuma medida, dados, nada disso. A única coisa que eu fiz foi apresentar a proposta. Depois que ele aprovou a proposta, aí sim a gente partiu para a parte executiva. Começar a desenvolver as plantas, as medidas já estavam certas porque a gente fez o levantamento desse espaço, porque a gente precisa ter as medidas reais, tá certo? O SketchUp não é uma ferramenta que você cria assentimento, o SketchUp trabalha com medidas reais, então você vai definir todas as medidas reais do seu projeto. E nessa etapa de apresentação, eu mostrei o projeto assim para o cliente, eu abri meu notebook e mostrei a vista, né? Uma imagem como essa aqui, uma cena, né? Como essa para o cliente. Depois que eu mostrei a cena e já estava explicando para ele qual era a proposta, eu simplesmente movi o meu desenho e comecei a mostrar outra parte do meu projeto. Quando eu fiz isso, o que foi que aconteceu? O meu cliente, ele olhou para o projeto e disse: "E se mexe, é?" Ele não acreditou que isso aqui, na verdade, né, ele imaginava que o que ele estava vendo era nada mais, nada menos do que uma fotografia, uma imagem estática. Mas como eu comecei a mover o meu projeto para poder fazer a explicação dele, ele ficou impressionado. E ele quis até mexer no mouse também, ele queria que eu fosse para outras áreas, ele queria tocar na visualização para poder sentir o projeto dele. O projeto foi aprovado de primeira. A gente teve a nossa primeira reunião, fez o levantamento e aí eu fui projetar. Então fui trabalhar no ambiente, entender cada situação aqui, o que é que a gente precisava, como é que funcionava
as coisas dentro desse espaço. Então, fiz todo um estudo, preparei esse modelo 3D e levei para ele. Quando eu apresentei o projeto, o cliente ficou super satisfeito e aprovou a proposta na hora. E a gente começou a fazer o projeto. Um outro exemplo que eu quero mostrar a vocês aqui é um projeto onde um arquiteto, ela fez todo o desenho de CAD, mostrou toda a proposta de projeto que ela tinha, tudo que estava na mente dela, desenhado em CAD, as plantas, tudo certinho, com medidas, tudo mais. E aí a síndica foi apresentar essas plantas para o condomínio. Então, quando ela apresentou para o condomínio, o pessoal não entendeu a proposta de projeto, não entendeu como é que funcionaria isso, e o projeto ficou engavetado por um tempo. Então, essa arquiteta, ela me chamou para trabalhar com ela. Eu passei um ano desenvolvendo projetos com ela, e um dos projetos que a gente fez foi esse aqui. Ela me passou as plantas e eu fiz o desenho, todo esse projeto aqui em 3D, transformei o que ela tinha feito e fiz em 3D. O edifício já existia, o que foi mudado aqui foram as cores da fachada, né? Foi um novo revestimento que ela tinha feito, e também essa estrutura aqui da entrada, a área de lazer e a área de salão de festas também, tá certo? E a recepção que a gente tem aqui embaixo. Então, na hora que ela me passou o projeto, eu comecei a desenhar isso em 3D, transformar esse projeto em 3D, e eu fui até o condomínio fazer a apresentação. A gente colocou lá uma TV grande, pessoal lá do prédio, a maioria dos moradores estavam lá para assistir, e aí a gente começou a fazer essa apresentação do projeto. Quando a gente apresentou o projeto dessa maneira, olha, mostrando ele em 3D, todo mundo entendeu o que era a ideia. E o projeto foi aprovado. Dessa maneira aqui que a gente começa a entender melhor, olha, o que eu tenho aqui, eu tinha antes apenas uma entrada bem menor, um espaço vazio de um lado e do outro que ia servir como uma academia ou alguma outra coisa assim no prédio, mas não tinha sido feito. Então ela ampliou esse espaço, ela adicionou uma brinquedoteca aqui também no projeto. Ela também adicionou um salão de jogos. Então tudo foi muito mais fácil de vender quando a gente começou a apresentar essa perspectiva, essa ideia. E os condôminos, né, eles começaram a ver o seu prédio, ver a sua volumetria, ver como você destaca um ambiente onde você tem uma entrada que realmente conversa com a edificação e você ter toda uma estrutura de um edifício que era um edifício já mais antigo, mas que estava passando por uma paginação, uma repaginação, uma coisa mais nova. Então aqui a gente tem mais uma ideia do que é. Então se você é um profissional da área de arquitetura, ou se você é um engenheiro, se você tem uma construtora, ou se você presta algum serviço de modificação, de melhoria, de reforma, então você tem um recurso muito legal aqui com o SketchUp para poder fazer essa apresentação. Ao invés de você apenas mostrar uma planta ou um conceito ou exemplos até que você já tenha feito em fotografias de outros prédios, você mostra para aquele cliente o que realmente vai acontecer no projeto dele, o que ele precisa, o que ele está sonhando. Então ele vai conseguir ver aquilo de uma forma muito mais interessante. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra estrutura e a importância da gente trabalhar bem dentro do SketchUp. Aqui eu tenho um outro projeto. Esse aqui foi um projeto também que eu fiz. Então um projeto que já tem toda uma estrutura aqui, olha, um espaço bastante pequeno. E quando a gente vê isso em volumetria, se torna muito mais interessante. Perceba como os balcões aqui, olha, aqui é um balcão frio, porque aqui é uma loja de bolo. O que é que a gente vai ter aqui? Olha a volumetria, como é que ela se comporta. Olha como a gente tem um espaço bem interessante aqui, embora seja um espaço pequeno, mas como a distribuição desses elementos em 3D facilitam muito a compreensão e como você consegue ter algo que é realmente possível.
para que você possa ter em um ambiente tão pequeno uma distribuição tão lógica e tão funcional desse ambiente. Se a gente simplesmente colocasse isso em planta baixa, a gente não teria essa sensação, não teria essa ideia de revestimentos que a gente vai colocar aqui no projeto. Então tem, olha, revestimento aqui, tem uma cor da marca aqui, tem os nichos nessa parede, como é que eles vão ficar. Então locais para poder adicionar cada coisa que eu preciso, a funcionalidade de eu ter aqui cada produto, aonde eu guardo embalagens, aonde eu guardo materiais descartáveis que eu vou entregar para o cliente, um balcão onde eu posso preparar para o cliente algo que eu vou retirar aqui de dentro dessa vitrine. Então tudo muito bem conversado. No espaço, esse objeto aqui é um móvel que eu posso deslocar ele. Então, como o espaço era pequeno, eu precisava ter esse móvel aqui de uma maneira que eu pudesse deslocar ele para dentro ou até mesmo para fora, se fosse necessário, para que eu pudesse entrar e sair da loja, sair desse ambiente aqui. Separar o ambiente onde eu tenho o atendimento para o ambiente que eu tenho a chegada do meu cliente. Então, cada detalhezinho, olha, um tapete com a logo da loja, cada detalhezinho, olha, dos elementos que a gente quer aplicar como apresentação para que a pessoa possa ver o espaço. Então a gente tem toda uma ambientação bem detalhada, bem distribuída. Mas isso aqui, como você pode perceber, é um arquivo bem leve, um arquivo fácil da gente manipular. E eu ainda tenho toda a minha organização aqui separada para que eu possa ligar e desligar cada etapa. Então, se eu quero deixar o meu layout limpo, eu quero mostrar, por exemplo, para quem vai fazer essa reforma, mostrar aqui o espaço, eu tenho como mostrar para ele. Então, olha, aqui você vai ter a pintura, aqui você vai ter, olha, esse detalhe, você vai ter aqui a pedra, aqui o revestimento, e aí você pega e imagina o seguinte, com isso aqui, eu consigo também direcionar todas as etapas de projeto que eu quero construir. Então, primeiro, vamos começar com a reforma. Então a reforma está aqui, olha, você vai começar por essa etapa. Depois que a reforma estiver feita, eu entro com o meu mobiliário. Eu entro primeiro aqui com o meu freezer, porque esse espaço ele vai ficar ocupado, então eu entro com o meu freezer primeiro, depois venho aqui com as estufas. Eu vou entrando com cada etapa aqui e sabendo qual vai ser o nível de construção do meu projeto. E esse projeto ele foi construído à risca. Foi construído exatamente assim, porque toda a ideia foi concebida para que ele funcionasse perfeitamente. E tudo isso feito em SketchUp. E esse projeto foi feito totalmente sem utilizar planta baixa. Como a maioria dos elementos era realmente feito para você poder comprar e alocar aqui, a gente fez as medidas diretamente aqui no SketchUp. Colocando as medidas do balcão, colocando a medida do móvel, fazendo esse móvel detalhado para a marcenaria poder construir, da mesma forma essa marcenaria aqui. Então tudo foi feito e mostrado de forma que você tivesse um projeto conceitual e já podendo ser aprovado para que você pudesse construir, porque tudo funciona muito bem. E depois de 16 anos trabalhando com o SketchUp, eu consegui entender junto com os alunos como é que a gente trabalha, como é que se produz um projeto dentro do SketchUp. E eu cheguei a uma metodologia que eu considero a metodologia mais eficiente para você poder criar projetos no SketchUp. E essa metodologia ela segue o princípio de raciocínio dentro do SketchUp. E se você aplicar essa metodologia, não tem como dar errado. Essa metodologia é um estudo que foi feito durante os 16 anos que eu já ensino o SketchUp e uso praticamente todos os dias essa ferramenta. E eu entendi exatamente quais são os processos que a gente faz para poder alcançar um resultado de qualidade. Muitas vezes a gente começa no SketchUp e começa de uma forma um pouco confusa. Até coisas simples podem dar alguns problemas. Como por exemplo, se você quisesse criar um piso aqui de madeira ou adicionar um material de madeira aqui ao seu projeto. O método mais comum é a gente procurar uma textura na internet. Eu vou usar essa textura aqui como exemplo, mesmo eu sabendo que ela tem uma marca d'água aqui, olha, nela.
mas eu vou usar ela como exemplo para você ver o resultado que a gente tem lá no SketchUp. Eu vou salvar a imagem aqui na minha pasta, vou lá no SketchUp e vou criar esse material. Vou clicar aqui, adicionar um novo material, selecionar a minha pasta e clicar nessa textura. Vou colocar uma dimensão de 1 metro, só para a gente poder ter um tamanho maior aqui. Clicar em OK e aplicar. E olha só o resultado do nosso material. Muitas vezes a gente começa a utilizar a ferramenta e a gente acredita que o SketchUp é uma ferramenta muito fácil. Muito fácil, vou começar ali. Mas o que faz a diferença na sua apresentação é exatamente como você trabalha. O que você vai fazer para conseguir chegar naquele resultado. Muitas vezes esse resultado pode ser muito longo, pode ser um resultado que você poderia fazer de uma maneira muito rápida, mas você está simplesmente ali perdendo tempo, fazendo etapas e repetindo e voltando, fazendo coisas que você faria de maneira muito mais rápida se você tivesse um método nas mãos. Perceba que algumas vezes eu já vi vários projetos assim, você tem uma textura, mas você nem percebe qual é o problema que está acontecendo ali. No método SketchUp Master, eu vou te ensinar tudo o que você precisa para alcançar o objetivo, que é apresentar o seu projeto para fechar com o cliente na primeira apresentação. Mas eu aqui não estou prometendo que você vai fazer isso logo na primeira apresentação, porque existe uma parte muito importante aqui, que é a dedicação que você tem. É realmente você dar o próximo passo. E se você não dá esse passo nunca, então você não vai conseguir ter essa apresentação da maneira certa. Aqui você percebe nitidamente qual o problema que está acontecendo aqui. Olha, eu tenho uma textura que tem uma emenda, além de ter essa marca d'água, eu também tenho uma textura que não tem uma boa qualidade. Agora veja a diferença quando a gente trabalha com a textura de boa qualidade. Essa daqui é a biblioteca que a gente disponibiliza para os alunos do curso SketchUp Master. É uma biblioteca só de materiais do SketchUp. Selecionando aqui madeira, eu vou clicar em qualquer uma madeira dessa daqui, olha, eu vou aplicar esse material. Perceba a diferença que esse material aqui tem. Como é que a gente vai conseguir alcançar um alto nível de qualidade? Facilitando todos os processos que a gente tem. Então, dentro do curso SketchUp Master, eu vou te mostrar toda a metodologia para que você possa trabalhar de forma rápida, trabalhar de forma precisa e não ter esses problemas. Olha outro exemplo aqui da madeira, selecionar uma outra madeira e aplicar, e olha lá. Então a gente tem muito mais qualidade de apresentação e não passa despercebido para o seu cliente isso. Quando você apresenta materiais de boa qualidade, quando você apresenta domínio sobre a ferramenta, o seu cliente nitidamente vê isso. Ele sabe a sua preocupação em criar cada elemento. Então qual é a grande vantagem de trabalhar em um método como o SketchUp Master? É que eu vou te ensinar tudo o que você precisa fazer para conseguir atingir de forma mais rápida esse resultado, para que você possa ter mais qualidade no seu projeto. E o método SketchUp Master, ele se divide em 4 fases muito simples. E tudo isso é baseado na própria lógica do SketchUp. Uma lógica que só quem trabalha com o SketchUp há tanto tempo consegue identificar. E por isso a metodologia SketchUp Master é a metodologia mais prática e eficiente para você poder conseguir resultados, e eu vou te entregar tudo o que você precisa para conseguir esse resultado da maneira mais rápida. Então na primeira fase a gente vai começar com o desenho no SketchUp. Desenhar é você realmente dominar a ferramenta para logo em seguida você modificar esse desenho. A ideia de modificação vem de você criar algo novo a partir daquilo que você já desenhou. E aí a gente vai para a etapa de organização. Perceba como a gente, nesse fluxo, a gente pega impulso para poder fazer isso acontecer. Eu começo com o meu desenho e eu me torno muito bom desenhando, vou para a etapa de modificação e aí a gente organiza o nosso projeto e finalmente apresenta. A gente entrega esse projeto com muito mais segurança. Essas etapas aqui, elas podem ser feitas em conjunto com o seu cliente. Você pode fazer o desenho, a modificação, a organização e já apresentar na primeira vez. Você pode apresentar o seu projeto conceitual e ele já ser aprovado. E aí você retoma a melhoria do seu projeto. Cada ciclo que a gente faz aqui, a gente vai melhorando cada vez mais.
porque a habilidade que a gente tem de desenho, ela vai melhorando. Dentro do SketchUp Master, você vai começar a entender a lógica da ferramenta e a base do SketchUp, para você poder desenhar, modificar e organizar utilizando as próprias ferramentas do SketchUp. Logo depois, a gente vai repetir esse ciclo, só que agora melhorando e aperfeiçoando o nosso desenho, modificadores e organização. Como é que a gente vai fazer isso? Principalmente utilizando plugins, porque você primeiro precisa entender a base da ferramenta. O SketchUp, ele não é uma ferramenta que trabalha apenas com plugins. Os plugins são um acelerador, eles te ajudam a construir. Eu vou dar um exemplo aqui mostrando um plugin que não trabalha apenas com desenho, mas também trabalha com modificação. Esse plugin é o Dynamic Tools. E ainda nessa aula aqui eu vou fazer uma surpresa para vocês. A gente tem uma oferta especial do curso SketchUp Master e eu vou mostrar para você como é que você vai adquirir essa ferramenta aqui, Dynamic Tools, se você entrar no curso hoje. Primeiro, eu tenho aqui essa planta baixa. E eu poderia utilizar as ferramentas de desenho do próprio SketchUp para desenhar esse projeto. Eu posso simplesmente fazer uma linha, criar esse espaço aqui, continuar desenhando outras linhas. Eu posso arrastar aqui, olha, até esse ponto, já preencher esse desenho e depois começar a transformar o meu objeto. Então, olha, fiz a primeira etapa, etapa de desenho. Desenhei, agora eu vou modificar. Eu posso usar a ferramenta empurrar, puxar, clicar no ponto e definir a altura desse espaço aqui, desse elemento. Então tem uma parede ali de 2,60 m. Perceba que eu desenhei isso utilizando o próprio SketchUp. Na segunda fase, onde a gente vai passar para um nível de desenho mais elaborado, a gente pode usar os plugins para facilitar a nossa vida. Então eu não preciso desenhar tudo. Eu posso selecionar esse objeto inteiro, clicar uma única vez nessa ferramenta e já preencher todas as faces. Eu também posso selecionar aqui no meu desenho as janelas, que são uma etapa. Eu vou mover esse piso aqui primeiro. Eu posso selecionar essas janelas aqui, olha, que são objetos que têm uma menor quantidade na minha cena e inverter essa seleção. Aqui eu já estou te mostrando uma técnica que eu desenvolvi e em seguida clicar nessa ferramenta aqui chamada Plus Push Pull. Eu tenho uma ferramenta empurrar e puxar padrão aqui do SketchUp e tenho essa ferramenta daqui, olha. Quando eu clico nela, a única coisa que eu vou fazer é digitar a altura que eu quero e depois clicar em OK. Quando eu faço isso, eu já levanto todas as paredes ao mesmo tempo. Eu não faço parede por parede. Então perceba que o que está fazendo de diferente aqui é eu facilitar o meu trabalho. Eu poderia utilizar qualquer outra ferramenta para dar continuidade aqui ao meu projeto no próprio SketchUp. Mas com uma ferramenta como essa, eu consigo ter muito mais velocidade. Da mesma maneira eu criar um material como a gente fez. Vou repetir aqui, olha, criei um material, selecionei aqui na minha pasta essa madeira, cliquei aqui no tamanho dela, defini o tamanho para 1 metro, apliquei a textura e ela ficou desse jeito aqui. Eu posso ter uma textura melhor? Pode. Dentro do curso SketchUp Master eu vou te mostrar todas as etapas para você poder encontrar texturas de qualidade, para você criar os seus materiais, para você salvar a sua biblioteca de materiais que você criou para usar em outros projetos. Você pode estar em um projeto determinado ou você trabalha com um padrão, um determinado tipo de tinta, um determinado tipo de revestimento. Esse é o seu padrão e na hora que você precisa, você vai ter essa biblioteca disponível para você. E nessa biblioteca que eu estou mostrando a vocês aqui, eu já tenho os materiais prontos. Então eu posso selecionar, por exemplo, aqui um piso de madeira, selecionar o meu piso e aplicar aqui no meu projeto. Então já tenho um piso de madeira pronto. Eu já posso selecionar aqui um outro piso, clicar também aqui no meu projeto, olha, já aplicar esse piso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o que já tem no SketchUp, que a gente repete muitas vezes em algo já pronto. Essa biblioteca aqui é uma biblioteca exclusiva para os alunos
ela tem mais de 100 materiais já prontos, e essa biblioteca vai aumentar mais para você poder ter novos tipos de materiais aqui. São materiais próprios do SketchUp, para você usar na sua apresentação do SketchUp. E aí você pode aplicar outras propriedades do seu material. Então eu consigo ter uma evolução constante e também agilizando os meus processos. Ao invés de eu ficar em algo somente de desenhar no próprio SketchUp, eu posso ir evoluindo. E a gente pode ir muito mais além. Eu tenho também ferramentas que eu posso utilizar, por exemplo, para organizar o meu projeto. Eu posso fazer isso manualmente, clicando aqui em etiquetas e criando cada uma das etiquetas ou layers do meu projeto, ou eu posso simplesmente apagar todas essas etiquetas que eu tenho aqui, colocá-la aqui na etiqueta, na opção sem etiqueta, e depois criar a minha própria etiqueta. Então quero uma etiqueta para um projeto de interiores, vou clicar em OK e já tenho ali, olha, tudo pronto. Isso aqui é um plugin para fazer isso de forma automática. Da mesma maneira, eu posso usar esse plugin para poder trabalhar dentro do meu projeto. Olha, eu tenho um projeto aqui e se eu quiser selecionar essas opções, vou habilitar ela aqui, olha, novamente. Se eu quiser, por exemplo, selecionar um objeto e esconder ele, eu posso esconder. Posso selecionar aqui o meu mobiliário e esconder também. Se eu quiser exibir, posso exibir tudo. Se eu quiser selecionar alguma parte do meu projeto para trabalhar só nela, também posso esconder aqui. Mas eu posso fazer tudo isso manualmente. Eu posso habilitar aqui a minha parede, posso habilitar o layout. Os plugins, eles só facilitam, eles potencializam o que você já faria manualmente ali, levando mais tempo. E aí nesse ciclo que a gente vai fazendo dentro da metodologia, a cada nova volta a gente vai melhorando cada vez mais. Mas isso só depende da sua dedicação. Com essa aula aqui, eu espero ter aberto a sua mente para as opções que você tem de uso do SketchUp, como você pode trabalhar com ele de forma mais prática, entender como é que a ferramenta funciona. Mas se você quiser realmente evoluir mais rápido, eu gostaria de apresentar para você o curso SketchUp Master. O curso SketchUp Master está em pré-lançamento. Eu estou trazendo aqui para você em primeira mão essa nova versão do curso. E no curso você vai aprender tudo o que você precisa para alcançar o objetivo principal, que é fechar o projeto com o seu cliente na primeira apresentação. Clicando no link que você encontra aqui abaixo, você vai ser direcionado para essa página do SketchUp Master. O SketchUp Master está com um valor promocional por tempo limitado. O curso ele vai custar R$ 597, mas você entrando hoje, você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 39,62. Para o potencial que esse curso tem, esse é um valor muito barato. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar uma metodologia tão prática para que você possa trabalhar de forma rápida e ter um resultado de qualidade. E o mais legal de tudo é o seguinte, o SketchUp Master é uma assinatura anual, mas entrando hoje a gente está com uma oferta especial, onde você vai ter acesso por 2 anos ao curso. Você vai entrar, você vai ter acesso imediato, já vai assistir às primeiras aulas disponíveis na plataforma e ao longo do tempo você vai recebendo novos conteúdos atualizados. O curso SketchUp Master é uma plataforma viva. Isso significa que você vai ter sempre novos conteúdos. A gente vai ter novas aulas, aulas específicas, aulas com os alunos também do curso. Você vai ter acesso à nossa comunidade de alunos, onde você vai poder postar os seus trabalhos, onde você vai poder tirar dúvidas. E esse vai se tornar um melhor ambiente para você poder desenvolver os seus projetos. E para te ajudar e dar aquele incentivo para que você possa começar hoje mesmo, fazendo sua inscrição no curso SketchUp Master, você vai ter acesso ao nosso plugin Dynamic Tools 2.0 para você poder já começar com o pé direito e trabalhar de forma muito mais rápida, criando projetos de qualidade com precisão e usando a melhor ferramenta de modelagem para o SketchUp da atualidade. Além disso, você também vai ter acesso à nossa biblioteca com mais de 100 materiais. Esses materiais são materiais personalizados, você vai visualizar ele aqui, olha, na sua barrinha de materiais do SketchUp para você já começar a utilizar.
Mas essa oferta ela vai ficar por tempo limitado, então se você quiser realmente transformar os seus projetos, eu recomendo que você clique agora no link que você encontra aqui abaixo desse vídeo. E se você tiver qualquer dúvida mesmo, manda pra gente no WhatsApp. Você vai encontrar esse íconezinho aqui, olha, é só clicar e mandar a sua dúvida e a gente vai te ajudar. Espero que você tenha gostado dessa aula. Te dou boas-vindas ao SketchUp Master.